Boa noite a todos, nessa noite fria. Essa mensagem que eu coloquei aqui para vocês é do filme A Espera de um Milagre. Estou cansado de pessoas sendo ruins, umas com as outras, cansado de toda a dor que eu sinto e ouço no mundo todos os dias. E aqui é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se antes não vir a mim. E a gente fica numa questão. Se você não sabe mais por onde ir, talvez hoje seja um dia de deixar que Cristo te mostre o caminho. Às vezes, não é a vida que tem perdido sentido, é só que a gente parou de caminhar com Jesus. Quantas vezes nos sentimos sem direção, perdido nas dores, nas escolhas difíceis, nos desafios que a vida nos impõe? Quantas vezes realmente nós nos sentimos perdidos? E ao nos sentirmos perdidos, o que nós fazemos? Qual é a solução? O que devemos fazer? Sentarmos e chorarmos? Brigar com Deus? Dizer que nós somos vítimas e não algozes? Quando Jesus ele nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é um chamado que se dá para ter que seja egoísta? Ou é um chamado de dizer assim, eu sou o caminho, porque Jesus ele já conhece o caminho. Porque antes, dele ser Jesus, ele passou também por essa mesma estrada. Porque se ele não passasse por a mesma estrada que nós, ele seria previgiado, E aí não seria a justiça mais, ela seria parcial e não imparcial. Então a justiça de Deus, ela é imutável. Ela é para todos, de uma forma ou de outra. Não seria diferente com Jesus. Então ele aprendeu como nós estamos aprendendo. Só que eu falo assim que ele foi o aluno da frente. E nós ainda somos os alunos do fundão. Aqueles que ainda gostam um pouco da bagunça. E 3 pilares do ensinamento dessas palavras. Eu sou o caminho. Ele fala da jornada. Ele fala para que a gente aprenda, Mas aprender o que nessa vida? O que nós temos que aprender nessa grande jornada? Agora eu vou contar uma historinha, que eu adoro contar histórias. E é uma lenda que fala assim, o bode dentro de casa. Mas eu não vou contar, não vou ler, eu vou contar. Ela é uma parábola chinesa, Uma lenda chinesa. E na China conta-se que tem os vilarejos e os monges ficam em cima. E um homem, ele morava numa casa muito limpa, com sua esposa, 3 filhos e a sogra. E ele achava aquilo, entediante, todo revoltado. Ele chegou um dia para o monge, que eles falam que é o ancião, e ele falou para ele assim, estou cansado. E
E contou, né, que a mulher fazia barulho, que as crianças, que a casa era muito limpa. E aí ele falou assim, arrume um bode. Ele achou estranho, né? Um bode. E ele foi e arrumou o bode e colocou dentro de casa. Passado algum tempo ele voltou, aí mais infeliz ainda, muito mais infeliz, porque a casa estava suja, fedida e barulhenta. E ele ficou contente quando ele se livrou do animal. E a lição que ele passou foi assim: muitas vezes a gente não dá valor no que nós temos. Ele tinha uma casa limpa, né? As crianças fazem barulho mesmo, a sogra às vezes as pessoas não entendem, não compreendem, e o que acontece? Nós não damos valor, naquilo que nós temos. Há pouco tempo nós passamos, né, pelo Covid, e a gente, quem passou, né, quem ficou internado numa UTI, depois que você sai, você agradece o fato de você poder respirar. Antes, coisas simples você não fazia, você começa a fazer. Porque o fato a gente respira normalmente, mas a gente não agradece. Nós não agradecemos o sol, não agradecemos a nossa casa, não temos paciência com aqueles que estão ao nosso lado. Este é o caminho do Mestre. O caminho da paciência, do perdão, da compreensão. Esta é a jornada. Eu não tenho que mudar aquele que está ao meu lado. Jamais. Eu tenho que mudar a mim mesmo. A partir do momento em eu começar a mudar a mim mesmo, eu mudo o todo que está à minha volta. Então nós ainda somos, muitas vezes, egoístas, mesquinhos, vaidosos, mas nós, novamente uma historinha, andamos em fila indiana. Na frente nós levamos as nossas vicissitudes e atrás, né, nós levamos a nossa bondade. Então é mais fácil eu olhar a maldade do outro. E eu não olho as habilidades das pessoas que estão à minha volta. Às vezes, pelo conhecimento, eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu acho que eu sou melhor do que aquele que está ao meu lado. Aí vocês podem pensar e falar assim, vai na minha casa, né? Vai lá em casa, né? Mas cada um de nós temos um problema. Ninguém é diferente. Mas a forma em que eu vejo esse problema vai fazer com que eu tenha paciência, igual o bode, né? Ele colocou o bode lá. E de repente, para ele aprendeu que ter paciência, que ter caridade com o outro, estender a mão ao irmão é o necessário, é o aprendizado. Essa jornada, ela também pode ser uma jornada dentro de nós mesmos. Aonde dói? O que precisa ser curado? Nós vemos hoje a depressão, praticamente ela está em quarto lugar, né? Que dá mais, vamos dizer assim, benefícios lá no INSS, que as pessoas se afastam. Mas onde está doendo? E o que está doendo? E nós abrimos o nosso coração para Jesus e pedimos para Ele nos ajudar? Ou nós culpamos aquele que está ao nosso lado, dizendo que Ele não nos compreende? Muitas vezes nós nos colocamos, né, como vítimas. Mas será que realmente somos vítimas dessa grande jornada que Jesus nos ensina? Será que não é hora de nós olharmos para dentro de nós e tirarmos este homem velho, arcaico, cheio de preconceitos e colocar aquele homem novo, o homem cheio de amor, de caridade com o irmão,
Porque muitas vezes nós vemos um irmão caído na rua e a gente fala assim, ah, tá bêbado. Mas às vezes a pessoa passou mal e caiu. E aí? Como é que a gente faz? Às vezes a gente acha que dar um prato de comida ao irmão é caridade. Não. É obrigação. Porque Jesus não ensina. Né? Ele fala pra gente. É o forte ajudando o fraco. É você ajudando o seu irmão. Então, quando a gente chegar do outro lado, ele vai perguntar assim, você me deu de comer? Você me deu de beber? Você me deu de vestir? E aí? O que vamos responder nessa grande jornada? Você ajudou? Colheu alguém? Aconselhou? Ou você simplesmente se fechou no seu mundo e achou que aquilo ali era a sua verdade? Então é hora da gente começar a mudar. Se o nosso corpo, de repente, se manifesta alguma doença, vamos entrar dentro de nós, por mais que doa, e curar a ferida que está lá. Aí fala assim, mas aquela pessoa me magoou. Mas às vezes a gente não magoou a pessoa. Fomos nós que magoamos ela, por alguma coisa. E aí a gente fala assim, não, mas ela está errada. Tudo bem. Faça uma prece, façamos a nossa parte. E aí nós estamos nesse caminho, né? Quando ele fala que ele é o caminho. E o caminho de Jesus, ele é difícil? Não, o caminho de Jesus não é difícil. Ele não é difícil porque quando ele nos fala assim, eu sempre me confundo. Meu jugo é leve. O meu jugo é leve, né? Então o jugo de Jesus, ele é leve. Mas nós pesamos muitas vezes por incompreensão, por mágoas, por ódio, tudo dentro da gente. A gente vai colocando tudo quanto é coisa ruim, a gente vai colocando dentro da gente. Depois tem que sair, de alguma forma. E muitas vezes ele sai em forma de doenças. Então, agora eu sou a verdade, a libertação da ignorância. Nós vivemos numa época onde a gente encontra muita fake news, né? Aí as pessoas espalham 300 mil mensagens, mas você não busca de forma alguma a fonte. Se aquilo que está sendo falado é verdade. Mas Jesus, ele nos fala assim, a libertação da ignorância. Não é que a gente é ignorante. É o conhecimento. É o conhecer que nós somos eternos, que nós estamos aqui para aprender, que nós não viemos aqui pagar dívida, mas nós viemos aprender. E de que forma eu aprendo? De que forma eu vou aprender depende de cada um de nós. De cada um. A forma que você resolver aprender. É como se fosse uma grande escola. Então a gente de repente repete um ano, repete 2, reencarna 300 aqui, continua reencarnando, até que um dia a gente aprende. Mas a gente aprende o quê? Primeiro amar nós mesmos. Quando Jesus ele fala para a gente assim, ama teu próximo, ele fala, ama você mesmo. Ama você. Porque se você se amar, você consegue amar as pessoas que estão à sua volta. Você consegue dar um passinho, né, para essa grande evolução. E ele nos traz a verdade, né, que o caminho da libertação, que nos liberta das ideias preconcebidas, de coisas que não fazem bem. Então você começa a buscar. Você começa a buscar. A doutrina espírita ela é boa, eu adoro a doutrina espírita, porque ela faz a gente pensar. Ela faz você se questionar. Ela faz você ver, né, buscar realmente o que está sendo falado.
E Jesus, ele fala, eu sou a verdade. Por que ele é a verdade? Porque ele é o amor. Porque quando você ama, você realmente, você vai se doar e não vai esperar nada em troca. Então esse é o caminho de Jesus. E ele fala assim, eu sou a vida, né? A vida em plenitude. Ele fala aí que nós, né, a nossa vida, ela é eterna. Que a vida, ela não termina num túmulo. Ela continua. E ela continuará até a eternidade. Então, quando Jesus ele fala para a gente assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes vir a mim. Ninguém vai ao Pai sem antes conhecer a minha verdade. E qual é a verdade de Jesus? É o amor. É o amar sem você querer posse do outro, mas é o amar liberando, deixando a pessoa, né? Não é meu filho, não é meu marido, não é meu amigo, né? Não é posse. São pessoas que estão ao nosso lado para nos acompanhar nessa jornada. Quando nós entendermos isso, quando nós entrarmos dentro de nós e curarmos as feridas que estão abertas, nós conseguiremos caminhar. Entender que Jesus está lá em cima, né? Vamos dizer que ele passou por todo esse caminho e ele nos deu o Evangelho, né? Nosso guia. Quando ele fala assim, quem é o guia é o Evangelho. Se nós abrirmos o Evangelho todos os dias, teremos lá uma lição. Ou até mesmo à noite, quando nós vamos deitar, se nós podemos passar a vida, né, o dia, pela nossa noite, né, fazer uma reflexão, lá está o Evangelho. Mas é muito difícil, às vezes chega e já quer dormir. Nós nem falamos com Jesus, né? E levantar, então, a gente já levanta muitas vezes já atrasado, xingando, gritando, berrando, e nem dá tempo de dizer bom dia, Jesus, ou boa noite, Jesus, né? Então a gente tem que aprender, nós, na verdade, né? Nós temos que aprender que nós estamos nessa grande jornada. E quando ele veio, ele não deixou nada escrito. Por quê? Porque ele só deixou exemplos. Porque eu não mudo ninguém. Eu posso vir aqui falar para vocês, vocês podem ler os melhores livros, mas se você não exemplificar a sua vida, você não muda quem que está ao seu lado. Então Jesus, ele não falava, né? Ele fazia. E qual de nós falamos? Nós só falamos muitas vezes, né? Nós não fazemos aquilo que nós estamos falando. Aí Chico, ele fala para a gente assim, saibamos esperar o tempo de Deus, cultivando em nossos corações o amor, a paciência, a fé, a resignação, não deixando jamais de fazer a nossa parte, como filhos da criação. Busquemos ser melhores a cada dia, não importando a situação que enfrentamos, pois quem tem Deus e Jesus no coração nunca estará sozinho, tampouco desamparado. Bonito, né? Mas nós temos paciência? Nós temos resignação? Ou nós queremos tudo para ontem? Ou nós andamos no mundo, ele está muito rápido, né? Ele está muito agitado, então a gente vai junto. Não, o mundo continua da mesma forma. Mas o que acontece é que nós sentamos na frente do celular e começamos a passar, rodar o dedo. E aí quando a gente vê, o tempo já passou. É só observar quando apagar a luz, né? Quando cai a energia, fica aí uns 3 dias sem. Só observar. A hora não passa.
Porque ela tem o horário dela. Né? A gente fala assim, mas já é 8 horas, mas cadê a luz? E às vezes ali, sentado, olhando, você fica 1, 2, 3 horas. O tempo não está depressa. Nós é que estamos perdendo tempo. Nós é que estamos deixando de caminhar com o Mestre. Né? Porque a vida é rápida? Não. Porque é cômodo. Porque quando Jesus fala para você se modificar, a gente fica no nosso conforto. Eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas se nós somos fadados ao crescimento, por que não mudar? Porque mudar é diferente? Não. Porque mudar dói. Você tem que tirar tudo aquilo que não é seu de dentro. E o quanto é difícil nós tirarmos o homem velho. O quanto é difícil nessa jornada, né, quando a gente coloca nessa jornada, a gente sermos autênticos. E não sermos massa de manobra dos outros. Sermos essência. Porque Jesus, quando ele está na terra, ele é contra a sociedade machista, a sociedade patriarcal que se instalava naquele momento. Ele não se calava. Ele falava e as pessoas o escutavam. E a gente muitas vezes se cala diante de alguma injustiça. Nós nos perdemos. E a verdade do Mestre que liberta. E o caminho da nossa jornada que nos faz evolução. E dentro do nosso lar, pensamos assim, vai lá viver com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, né? Mas fomos nós que pedimos eles. Fomos nós que, eu brinco com a criançada de sábado, né? Eu falo para eles assim, foi vocês que pediram, gritaram, berraram, xingaram, e vamos. E agora quando volta, fala, não foi eu não. Onde eu assinei no contrato lá em cima? Né? Onde foi? Não lembro não. Mas fomos. Então se nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo, basta-nos entender e compreender cada um. Cada um tem o seu momento. Cada um vai encontrar uma forma de chegar até Jesus. Mas se nós pudermos ajudar, o que nós estamos fazendo de bom para melhorar, seja a vida nossa e a vida do outro que está ao nosso lado? O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo para que o outro também sinta a minha melhora? Qual é o exemplo que eu estou dando? Nós falamos de corrupção, né? Mas corrupção não é só você pegar o dinheiro lá do outro, né? Quando a gente vê os políticos, não. É quando a gente vai lá na padaria com uma criança pequena e a pessoa nos dá o troco a mais e a gente enfia no bolso. Ou é quando a pessoa derruba um dinheiro, a gente olha e fala assim, põe o pé e fala assim, deixa passar, né? Quem perdeu foi relaxado. Olha o exemplo que eu estou dando. Qual é o exemplo? O que nós estamos fazendo nessa encarnação para que a gente melhore, para que a gente cresça realmente espiritual, nessa grande jornada que Jesus nos convida? Eu costumo dizer que a vida é uma escola e o tempo é o mestre. Mas o tempo, ele não vai ser bonzinho. Não. Ele vai falar, fazer aquilo que ele tem que fazer. Aí vai doer, a gente fala assim, nossa, mas está doendo. Está doendo por quê? Porque a gente não se amou o suficiente? Porque deixamos nos levar? Então, quando Jesus ele fala para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos convida a uma grande reflexão.
a reflexão de que a gente temos que aprender a nos amar, a nos respeitar, a respeitar o outro, a fazer caridade. O quanto é bom fazer caridade, né? A gente faz caridade para o outro, mas aprendemos para a gente. Né? Fazer caridade é ótimo. Você vai achando que você vai fazer caridade, chega lá, você fala que não foi caridade nenhuma. Né? E a gente faz igual o moço do bode, volta para casa e fala assim, agradeço tudo que eu tenho dentro de casa. Porque aquele outro, muitas vezes, não tem nada, mas ele tem uma sabedoria enorme que você fica pensando, puxa vida, né? Então a gente começa pela gente. É toda a mudança e toda a transformação nessa jornada que Jesus nos convida, é nos transformarmos. É essa transformação que vai fazer com que nós não percamos essa jornada, mas que nós aprendamos. E se a gente sair daqui, né, como 0,1% de aprendizado, teremos vencido. Mas vencido quem? A nós mesmos. A nós mesmos, não vamos vencer ninguém. O nosso maior inimigo somos nós. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente fala assim, mas hoje eu não vou. Mas amanhã eu faço. Mas amanhã, e amanhã vai indo. E de repente, não existe mais amanhã. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu faço isso. E a pessoa vai embora. E aí não resta pra gente o quê? Fazer prece. E orar, né? Porque ela já foi. Então, que nós aprendamos com Jesus a nos modificarmos, a darmos exemplos de vida, a mudarmos a nossa vida. Mesmo que a gente mude um pouquinho hoje, né, um pouquinho amanhã, a gente vai conseguir. Eu coloquei assim, pare, olhe e siga Jesus. Né? Para a gente parar, olhar e seguir a Jesus. Esse parar é para a gente parar um pouco, para a gente parar, respirar fundo, né? Ver o que a gente precisa curar dentro da gente. E se a gente não conseguir, né, sozinho, nós temos aqui a casa que a gente vem buscar passe, mas busque também ajuda médica, se for necessário, né? A gente respirar. Olhe para dentro de vocês mesmos, olhe para dentro e veja o que está machucando. Converse, busque, melhore e depois siga Jesus. Mas siga Jesus não com idolatria, não com fanatismo, mas com a fé raciocinada. Siga Jesus realmente como Ele quer que você siga Ele, amando e amando ao próximo, doando, né, e compreendendo aquele que está ao seu lado, e buscando realmente essa verdade, a verdade que liberta o espírito, a verdade que nos faz crescer em Cristo, a verdade que é o caminho, que tira-nos da ignorância, né, da sombra da ignorância e nos coloca na luz da nossa evolução, da luz que nós vamos buscando aos poucos, a cada instante em nossa vida, porque é assim, é essa grande jornada a qual nós nos deparamos neste momento, nós estamos aprendendo. Mas a forma que eu vou aprender depende. Tem pessoas que acham que sofrer, ela aprende. Tem outras que acham que aprender é de outra forma. Então, cada um tem o seu momento. Mas quando a gente busca mesmo no Mestre Jesus, nós nos encontramos. E ao nos encontrarmos, nós buscamos, né, a nossa paz interior. Mas nós pedimos paz, mas muitas vezes nós fazemos um inferno. Né? Então, que a gente busque verdadeiramente a paz do Mestre,
que a gente busque esse caminho verdadeiro de Jesus, que Ele consiga, né, curar as nossas dores, que nós consigamos realmente olhar para o próximo como nosso próximo, não como nosso inimigo. Somos companheiros de jornada, nessa grande jornada chamada vida. E que essa jornada ela vai continuar, seja na eternidade, retornando, né, à nossa verdadeira pátria, seja voltando para cá, reencarnando novamente. E assim nós vamos buscando a nossa evolução moral, a nossa evolução necessária para que um dia realmente nós consigamos aí fazer o que Jesus fez, doar amor, o amor sublime, o amor que cura, o amor que abençoa. Boa noite a todos.